Bom pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar agora a nossa aula sobre protozoários. Continuando o estudo da parasitologia, a gente vai aprender um pouco mais sobre esse reino, né, que é um reino protista. A gente vai aprender um pouquinho da biologia geral dos protozoários e a gente vai ver alguns que têm importância clínica e outros não, porque vai ser um geral. Depois a gente vai separar os que têm importância clínica um por um para a gente estudar o ciclo de vida deles e como identificá-los nas amostras de fezes humanas, tá? Protozoário. Protozoário, faz parte do reino protista, tá? E o sub-reino é o protozoa. São flagelados. Os flagelados são os mastigóforas. Existem muitos flagelados de importância clínica, entre eles o causador das doenças de Chagas é um protozoário flagelado chamado Trypanosoma cruzi. As amebas, que tem o subfilo Sarcodina, tá? As amebas nem se fala, né? Tem várias amebas de importância clínica, que a gente vai estudar algumas aqui. A maioria, principalmente as que a gente pode encontrar aqui no nosso país e no nosso estado, a gente consegue encontrar vários tipos de amebas de importância clínica também. Os esporozoários, que faz parte do filo Apicomplexa, e os ciliados, Xylofora. Todos eles têm importância clínica também, tá? Os esporozoários, a malária é o exemplo mais clássico de um esporozoário, o Plasmodium e as suas espécies. E os ciliados tem vários aí que a gente pode classificar como de importância clínica também, entre eles a Giardia duodenale. A Giardia é um ciliado que causa doença no ser humano também, tá? Os protozoários são seres vivos unicelulares. Sim, são seres vivos que possuem apenas uma célula. São uma célula. Eles são eucariontes, são células que possuem núcleo e a gente vai ver que algumas possuem vários núcleos, são células com 2, 3, 4, 5, 8 núcleos, dependendo da sua espécie de protozoário. Não produzem fotossíntese porque são desprovidos de clorofila, tá? Não tem clorofila. Pode ter vida livre, tá? Vivendo no ambiente aquático, na terra, ou eles podem ser parasitas, eles podem parasitar, eles podem infectar um hospedeiro para poder se alimentar. Os parasitas podem causar várias doenças, tá? Nos seres humanos e nos animais em geral. A gente está vendo aqui uma imagem que fala mais ou menos a forma dos protozoários, tá? A gente está vendo a giardia, um trypanosoma, ameba, um paramécio e um balatídeo. Alguns desses aqui causam doença, outros não. E é mais ou menos isso, é uma célula que não tem forma definida. Alguns têm alguma forma que fica mais fácil de você identificar, como a giardia tem a forma de uma gota. A ameba não tem forma definida, ela tem uma forma ameboide, tem várias, pode se encontrar de várias formas. O legal é que eles não ficam só nesse estado, que a gente chama de trofozoito, que é o estado adulto, o estado que está se alimentando. Ele pode estar no estado de cisto, ele vai cisteçar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente ele vai se enclausular dentro de um complexo que ele vai criar, uma barreira, como se fosse uma casca ao redor dele, e esse cisto ele tem um formato. E quando você vai encontrar nas fezes, a grande maioria das vezes você não vai encontrar ele nessa forma aqui que vocês estão vendo. Vocês vão encontrar ele no cisto. E o cisto eu vou mostrar para vocês como é que é em cada espécie, cada formato, e a gente vai aprender a identificar ele nas fezes também, tá? Olha aqui a reprodução. Os protozoários podem se reproduzir sexuadamente e assexuadamente, tá? Geralmente é assexuadamente, através de uma divisão binária. Multiplica-se o produto celular, o citoplasma, o mieloplasma, as organelas em geral, duplica-se o núcleo e uma ameba
uma giardia ou qualquer outro protozoário se transforma em 2. Logo depois, aqueles 2 vão se transformar em mais 2, em mais 2, em mais 2 e vão se reproduzir em um ritmo aritmético e geométrico, tá? A reprodução sexuada, eu não coloquei aqui, mas ela é uma reprodução que uma célula macho coloca seu material genético numa célula fêmea e vão produzir uma célula com o DNA dos dois. Na verdade, é meio incomum isso nos protozoários, raramente acontece, mas acontece também, tá? Os diferentes tipos de protozoários. A gente vai classificar os protozoários de acordo com a sua locomoção e a presença ou não de cílios ou flagelos, que são o órgão, digamos assim, do protozoário que auxilia na sua locomoção, tá? A gente tem aqui os flagelados, que eu falei para vocês que o mais importante que a gente vai anotar, que a gente vai aprender a identificar aqui, é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, tá? Ele apresenta um ou mais flagelos, geralmente é um, locomove-se vibrando, vibra esse flagelo, e ele tem uma mobilidade muito boa, muito rápida por causa disso. A maioria dos Trypanosoma apresenta vida livre, tá? O Trypanosoma cruzi e algumas outras espécies têm capacidade de infectar animais, inclusive os seres humanos. Ele é um dos parasitas que causa uma das doenças mais graves nos seres humanos, que atacam o nosso coração, que é a doença de Chagas, tá? A gente está vendo aqui um protozoário flagelado. A giardia é um exemplo desse. A gente vê aqui uma espécie de giardia, essa aqui não afeta o ser humano, ela não tem a capacidade de causar doença no ser humano, que é a muris, mas a gente também tem a giardia lamblia e a giardia do ordinale, que tem capacidade de causar doença em nós seres humanos, tá? Tricomonas vaginalis a gente consegue ver bastante no laboratório, só que a gente não vai conseguir ver tricomonas nas fezes, tá? Geralmente em amostra de urina ou de secreção vaginal a gente consegue ver tricomonas. Tem uma mobilidade muito alta, você está aqui no campo microscópio, você vê, passou, em tricomonas, entendeu? A gente vai tentar explicar um pouquinho do ciclo de vida deles para vocês e a gente vai entender um pouquinho como que é a transmissão do tricomonas também. A gente tem aqui a leishmania, tá? A leishmaniose é uma doença que é causada por um protozoário também flagelado, Leishmania brasiliensis, tá? E a gente vai aprender um pouquinho sobre ele também. Olha aqui um ciliado para vocês verem. Essa é a aparência do ciliado, parece pelo, né? Mas na verdade são pseudópodos, são como se fossem patinhas que ficam se mexendo assim para que o protozoário possa se locomover. Apresenta filamentos em volta do seu corpo chamados cilos, e esses cilos ajudam na locomoção e na captação de alimento também. O balantídeo é uma espécie de vida livre, habitualmente no organismo do porco também, ele está lá. E o paramécio que vive na água doce, que pode causar doença também, tá? Olha aqui, um protozoário ciliado Balatídeo coli, esse daqui. O Balatídeo coli, ele está lá dentro do porco, mas ele pode infectar o ser humano, não como um hospedeiro definitivo, mas como um hospedeiro acidental. Se a gente consumir carne de porco mal cozida, a gente pode estar ingerindo o Balatídeo coli também, ele vai se alojar lá no fígado e vai causar doença. E a gente tem o Helicostoma genus, que causa doenças em peixes e corais. São exemplos de protozoários ciliados. E os esporozoários? Os esporozoários são aqueles protozoários estáticos, eles não têm mobilidade. Eles são esporos, como o nome já sugere que seja, né? Não se locomovem, mas têm uma grande capacidade de infectar os seus hospedeiros, tá? Os mais conhecidos esporozoários que a gente pode falar são dos gêneros Plasmodium e as suas espécies. A gente conhece aqui muito na nossa região, que é endêmica
em malária, o plasmódio vivax e o plasmódio falciparum. Só que ainda existe o ovale e o malariae, que embora seja lá da África, a gente já teve casos aqui em Roraima. Se eu não estou enganado, no LACEN tem um caso registrado de ovale e 2 casos de malariae, de pessoas que vieram de garimpos e pegaram essa espécie de plasmódio. É um pouco difícil de identificar porque aqui a gente tem um conhecimento do vivax e do falciparum, e essas duas outras geralmente pessoas que vêm de fora, vêm da África, Haiti, e acontece de trazer para cá também esses plasmódios. Eu vou mostrar para vocês ciclo de vida e morfologia e como que a gente identifica. Tem uma técnica diferente, tá? Segundo o Ministério da Saúde, para você diagnosticar malária, apesar de que você consegue ver ela no hemograma, na lâmina de hemograma, mas para diagnosticar você tem que dizer qual é a espécie e quantificar em cruzes. 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes de vivax ou de falciparum. E para isso precisa de uma técnica diferente, um corante diferente. E eu vou fazer isso para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz, tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Vamos resumir aqui um pouquinho algumas doenças causadas pelos protozoários. Tenho certeza que você está pensando em alguma aí no lugar que você está assistindo essa aula. Você deve ter pensado em várias. Vou te dar um minutinho aqui para você anotar essas doenças. E eu vou passar para vocês, vocês vão me dizer depois lá no grupo do WhatsApp se você pensou, se você acertou ou não. Vamos lá? Então, a bistolítica, causadora de doenças, ela parasita os órgãos cavitários, ou seja, ela vai estar lá no nosso intestino e nos órgãos ocos do nosso corpo. Porém, ela tem uma capacidade de penetrar na parede do nosso intestino tão grande que por vezes ela cai na corrente sanguínea e ela pode chegar no nosso fígado e até no nosso cérebro. E lá ela pode se reproduzir e causar estragos. Ou seja, a ameba histolítica, que a gente vai entender aqui que também tem a dispar, que tem a morfologia idêntica, a ameba histolítica ela é muito perigosa. Ela pode, se não tratada, se a pessoa tem uma imunidade baixa, o corpo não consegue combater essa doença, ela pode sim causar até a morte, tá bom? A gente tem aqui a giardia. A giardia é mais ou menos um caso um pouco raro, mas acontece também, dela se reproduzir tão rapidamente, o seu corpo não conseguir combater porque não está com as defesas do organismo muito boa, que ela forma um tapete em cima do intestino delgado. São várias, uma do lado da outra, uma em cima da outra, formando um tapete. E ela lá está para receber o nutriente que o seu intestino iria receber. Ou seja, ela está sugando os nutrientes que era para você. E você vai começar a ter umas fezes gordurosas, porque a gordura não vai ser absorvida. E você vai começar a ter falta de nutrientes, ficar subnutrido com vitaminas, com carboidratos, proteínas e começa a emagrecer. Então a giardia também tem uma importância clínica grande no meio dos nossos protozoários, tá bom? Outra imagem aqui para vocês verem, tricomonas, né? Tricomonas vaginalis, que eu falei que tem uma mobilidade muito alta. A gente consegue ver na urina, eles causam uretrite, que é uma inflamação na uretra, porque elas também são invasivas, elas têm a capacidade de penetrar no tecido. Então, de importância clínica também, tá bom? Causa uretrite e é bem incômoda estar infectado com esse protozoário. Geralmente infecta mulheres e causa uma coceira muito grande na região íntima. A gente tem aqui os intracelulares. Não são aqueles que estão lá nos órgãos ocos.
são aqueles que invadem as células. Esses geralmente causam doenças mais graves, porque eles possuem mecanismos que conseguem enganar o sistema de defesa humano. A gente tem aqui o caso do Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, que consegue penetrar nas nossas células e se reproduzir dentro dela e ficar livremente no nosso sangue por causa disso. E também a leishmania, que invade justamente a célula de defesa, os leucócitos, e consegue enganar, porque o leucócito não consegue atacar o outro leucócito porque ele pensa que é um leucócito amigo, só que aquele leucócito está infectado e ela consegue se multiplicar dessa forma. E o tratamento é bem demorado, tem que ser feito com muito cuidado, ser feito corretamente para que dê tudo certo e a pessoa se cura. Tem cura, mas é um tratamento complexo que tem que tomar todos os medicamentos nos horários certos durante todo o tempo do tratamento, que pode durar meses, e no caso da leishmaniose até anos. Então é complicado, sim. É um parasita de uma grande importância clínica. E a nossa malária, né, que é a parasitose que mais mata no mundo. A gente pensa, malária tem remédio, tudo bem. Gente, a gente não vive só no Brasil. Aqui no Brasil a gente pega a malária, a gente vai no posto, a gente faz o exame, a gente consegue o medicamento, a gente faz o tratamento corretamente. Porém, em alguns lugares do mundo não funciona dessa forma, tá? A malária e o HIV, as duas doenças que mais matam na África. E a parasitose causada pelo plasmódio é a parasitose que mais mata no mundo. Então tem uma importância clínica, ainda é uma doença endêmica e tem tratamento. O tratamento é relativamente simples, porém tem algumas particularidades do plasmódio, que o plasmódio vivax, por exemplo, ele consegue ficar oculto durante anos no nosso hepatócito, que é a nossa célula do fígado. E uma pessoa pode, depois de 20 anos, apresentar a malária. Então tem algumas particularidades. Esse esporozoário, chamado plasmódio, ele é um dos mais estudados no mundo devido a isso, porque tem muita coisa nele que está passivo de estudo, que os cientistas interessam os cientistas, tá? O que a gente vai aprender aqui na nossa aula de parasitologia sobre malária? Ciclo de vida da malária, para a gente entender. É importante a gente entender por que tem que coletar em pico febril, o porquê que a gente tem febre só 1 hora por dia, um horário X, depois a febre passa e no outro dia no mesmo horário a gente tem febre de novo. E a gente entendeu por que é bom coletar na gota espessa, furar o dedo, do que coletar o sangue e outras coisas também, tá? Morfologia principalmente. A gente está vendo aqui duas imagens bonitinhas, né? De um Plasmodium falciparum, de uma Toxoplasma gondii. E no microscópio às vezes não fica tão bonito assim. E a gente precisa ter o olho treinado, e eu quero que vocês olhem bastante as imagens para quando você ver, você tem capacidade de identificar, tá? Falando um pouquinho da Toxoplasma gondii, toxoplasmose. A toxoplasmose é um esporozoário que geralmente infecta animais, mamíferos, mas pode infectar o homem. E ele tem um tropismo para o olho. O que é tropismo, gente? Quando eu falar em tropismo, é a capacidade que aquele parasita, pode ser bactéria, pode ser vírus, tem de infectar certo tecido. Ele vai caminhar para aquele tecido atrai ele para poder se reproduzir nele. Então, a toxoplasmose tem um tropismo para os olhos, para a região ocular. Ou seja, o toxoplasma ele vai caminhar e vai chegar no olho. E no olho ele vai causar doença, tá bom? Ele causa cegueira. Principalmente em fetos. A mulher grávida com toxoplasmose pode ter o seu feto, pode nascer cego. E com outras deformações também, porque depois dos olhos ele vai chegar em todo o sistema nervoso também, tá? Então, é sim um parasita de grande importância clínica, que a gente vai estudar um pouquinho sobre ele também, tá? Amebíase. Algumas pessoas chamam de disenterise amebiana ou diarreia amebiana, tá?
Amebíase. Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, e não se assustem, todo mundo tem uma amebinha. Todo mundo tem uma amebinha. Por que eu digo isso? Porque existem amebas que fazem bem para nós, são comensais. Ela está aqui no nosso organismo, no nosso intestino e está ajudando a degradar algum alimento com alguma enzima que nós não temos naturalmente e, de certa forma, está compondo a nossa flora intestinal. Porém, existem algumas poucas espécies que a gente vai relatar na nossa aula de parasitologia aqui, que são espécies malvadas, que além de se alimentar de detritos, ela tem capacidade de invadir tecidos e causar muitas doenças, tá? Eu vou dar um aparato geral aqui, o resumido, mas a gente vai estudar uma por uma como que as amebas podem causar doenças, como são o ciclo de vida delas e como que a gente como é que é a infecção e como que nós podemos evitar a infecção por amebas. Mas ingestão de água e alimentos contaminados, basicamente isso. E sintomas intestinais, tá? Diarreia, ulceração no intestino, porque ela invade o tecido do intestino, né? E como se prevenir as medidas de higiene, né, gente? Tomar água potável, lavar bem as mãos, frutas e verduras e tudo mais. Tem um estudo aqui de uma colega de faculdade minha que ela verificou as verduras vendidas no nosso mercado e foi constatado que boa parte delas vinham com cisto de amebas. A maioria das amebas não eram amebas perigosas, mas algumas sim, inclusive histolíticas. Então, que está lá nas fezes do gado, e as fezes do gado é usada como adubo para produzir esses alimentos, e as verduras, as folhas mal lavadas podem vir com cistos e a gente finda consumindo esses cistos e ele causa a infecção no nosso corpo também. É um estudo bem interessante. Vamos continuar aqui. A giardíase, tá? Como se pega a giardia? Do mesmo jeito, gente. É alimento contaminado com o cisto da giardia e ela dentro do nosso corpo desinsistece e vira um protozoário para poder se reproduzir dentro do nosso corpo, né? Se reproduz por fissão binária, a gente vai estudar isso mais à frente, tá? Causa o quê? Como eu falei, causa as fezes gordurosas, causa diarreia e subnutrição, porque o tapete que ela que ela faz no nosso intestino é como se fosse uma película fazendo com que o alimento não consiga entrar em contato com o nosso intestino, entra em contato com ela. Ela vai absorver o alimento para ela, em vez do nosso intestino absorver para o nosso corpo, tá? Diarreia, desidratação, fezes gordurosas são uns dos sintomas da giardíase. Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi. Nós já conhecemos, já vimos, né? Que tem o barbeiro, que ele é o hospedeiro intermediário, tá? O barbeiro. E ele, ao se alimentar do nosso sangue, ele defeca no nosso rosto, a gente coça, fazendo com que o cisto, a forma infectante do Trypanosoma cruzi, entre no nosso corrente sanguínea e sim vai causar a doença, tá? Então, moradias de barros por causa da alvenaria, medidas sanitárias em geral podem melhorar, podem evitar essa doença, tá? Ataca o sistema circulatório, causa problemas no coração e o pior, é uma doença silenciosa. A pessoa pode ter o protozoário se reproduzindo no seu corpo por muitos anos e quando vai causar sintomas é porque já está grave. Então é interessante sempre, se você conhece alguém que mora em uma casa que não tem alvenaria, é de madeira e possa ter o besourinho do barbeiro, a cada 6 meses está fazendo exame, tentando verificar com o médico para ver se está com essa doença ou não, para poder fazer o tratamento. Se a doença é descoberta cedo, a gente consegue tratar ela bem e
o nosso corpo tem uma boa resposta ao medicamento e tem cura, tá bom? Leishmaniose, raramente chamada de úlcera de Bauru. Geralmente o pessoal do sul conhece por esse nome, úlcera de Bauru. É o mosquito flebótomo que ele, ao picar, coloca no nosso organismo cistos da Leishmaniose brasiliensis. E ela infecta o sistema de defesa, as células de defesa, os glóbulos brancos, leucócitos. E lá dentro do leucócito ela vai se reproduzir e assim vai causar uma ferida. Gente, a leishmaniose causa uma ferida muito feia, de difícil cicatrização, bastante purulenta, porque vários leucócitos estão morrendo ali e causa pus, tá? Mas é um exame de fácil diagnóstico, tá? Faz um esfregaço lá, cora com um corante muito simples no laboratório. Eu vou explicar para vocês como é que é. Um esfregaço da própria ferida, tá? É bastante dolorido a ferida. Na hora que você está fazendo a coleta, o paciente vai sofrer bastante porque é muito dolorido. Mas, porém, dando positivo, o paciente vai ter à sua disposição um tratamento muito eficaz, apesar de ser um tratamento demorado, que não pode ser furado nenhum horário do remédio, mas é um tratamento muito eficaz que vai fazer com que o paciente venha a ficar curado rapidamente, tá bom? Causa feridas na pele, úlceras purulentas, bastante doloridas, com uma característica muito grande. É uma característica de que eu vou tentar escrever aqui no quadro para vocês. Começa pequeno e vai aumentando. Tem a bordinha inchadinha e o meio da úlcera, da ferida, é bastante purulenta, com bastante pus. Não é uma ferida profunda, mas ela vai aumentando, 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 e se você não cuidar, ela vai aumentando e se tornando uma ferida muito grande. Tudo bem? A leishmaniose é endêmica aqui também no nosso estado de Roraima, em toda a região norte, né? E a gente tem que tomar cuidado, devidos cuidados com ela também. Como você prevenir? Quando você for viajar, vai para Tepequém, vai para qualquer interior, repelente. Use repelente, tá bom? Previne a malária e previne a leishmaniose também, porque os dois são transmitidos por mosquitos. Malária, o mosquito do gênero Anopheles, eles são hospedeiros intermediários do plasmódio, que causa a malária. Ao picar, ele transmite esse plasmódio para a nossa corrente sanguínea e vai parar lá no fígado e vai ter todo o ciclo hepático, o ciclo sanguíneo, que a gente vai estudar quando a gente for falar um pouquinho sobre esse esporozoário de grande importância clínica. E a toxoplasmose, que é uma doença que causa cegueira, e ela é de importância clínica principalmente para as grávidas, porque o feto pode nascer cego e com alguma deficiência congênita cerebral, tá bom? Então a gente vai estudar um pouquinho como se prevenir, como é que é o ciclo de vida do Toxoplasma gondii e como tratar a doença quando você é diagnosticado com ela. Pessoal, por hoje é só. A nossa aula de protozoários acaba por aqui. A gente vai ter a aula agora de eumintos, a próxima aula, mas antes de vocês assistirem a aula de eumintos, eu peço que vocês respondam o formulário Google, que eu vou deixar lá. Vai ser um questionário sobre a aula de hoje, para a gente avaliar vocês de acordo com o conhecimento adquiridos sobre os protozoários, tá bom? É para você responder de acordo com o que você aprendeu na aula de hoje, beleza? Então, ficamos por aqui e até a próxima.